Eu tenho assistido, nesses dias que vivemos a onda do coronavírus no Brasil, algo de estranho e podre em torno dele. E sinto que o Brasil está seguindo para um caminho extremamente perigoso. Alguns agentes políticos, ao invés de ser solidário, somar forças com o governo federal, no sentido de conter essa onda, conter esse mal que se abate sobre a nossa população, eles simplesmente se unem de uma maneira sórdida e diabólica contra os interesses do povo, se colocando contra o governo federal, o governo de Bolsonaro, querendo tirar desse momento de dor proveitos políticos, fazendo politicagem em cima da desgraça alheia. Torcendo para quanto pior, melhor. Porque só assim eles vislumbram a possibilidade de ser um nome para as eleições de 2022 para presidente da República. São vários nomes. Tem o Flávio Dino, maior afamado, incompetente, corrupto, lá governador do Maranhão. Tem o Rui Costa. Esse, quando acabar o mandato, certamente vai preso, governador da Bahia. Tem o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esse camarada, ele se elegeu, como tantos outros, se elegeu na onda Bolsonaro. Mas o governador traidor, hipócrita, demagogo, fanfarrão, que adora uma pirotecnia demagógica, ainda que sobre o suor, o sangue e a desgraça do povo, é João Dória. Esse supera todo mundo nesses quesitos. No quesito traição e fanfarronice, os outros são fusquinhas. Mas já o João Dória se equipara a uma Ferrari. Nós estamos aí sobre a onda do coronavírus. A população está assustada, esperando dos seus líderes políticos soluções que possam minimizar o sofrimento. Eis que surge João Dória e passa a confrontar o governo de uma maneira irresponsável e criando medidas que beiram a pirotecnia demagógica, que não vai levar a nada ou a lugar nenhum de bom, a não ser trazer mais desgraça para o povo. Para ele, João Dória, quanto pior, melhor. Mas, meu amigo, quem é João Dória? João Dória é um traidor, mentiroso, que se posa de bom moço, mas é um malfeitor. Sexo dele ainda não sei, é indefinido. Ele é um homem de sexualidade mal lapidada. Porém, um camarada que sempre andou de mãos dadas com corruptos, trai até a sua sombra, tanto é que ele traiu o seu padrinho político, o homem que o lançou a prefeito da cidade de São Paulo, Geraldo Alckmin, bem que os dois se merecem. Esse mesmo João Dória recebeu 6 milhões do PT, do governo do PT. Esse mesmo João Dória usou dinheiro da sua empresa para investir em campanhas de políticos de esquerda, em especial PT e PCdoB. Investiu pesado na campanha de Manuela Dávila, como também investiu pesado nas campanhas de José Eduardo Cardoso e tantos outros
esquerdopatas mais, que ao chegar no exercício do mandato, só fizeram mal para o Brasil e para os brasileiros, tanto é que esses nomes, entre outros, fazem parte de uma corrente em que a maioria dos seus companheiros estão presos. João Dória é esse mesmo homem que quer se pousar de novo de honesto, mas que aplica 100 milhões de reais na Fundação Anchieta, a proprietária da TV Cultura. 100 milhões de reais ano. E sendo que 500 mil desses 100 milhões vai para a jornalista Vera Magalhães. Um canal que não tem audiência, que não tem uma programação, que não traz nada de importante para a população, que ninguém assiste. Quantas obras não poderia ser feito com esses 100 milhões e tantos 100 milhões a cada ano? Enquanto isso, a população de São Paulo sofre com a violência reinante. Enquanto isso, a população de São Paulo, a cada chuva, amarga, sofre, geme e padece. Ainda há milhares de famílias vivendo nas favelas, abaixo da linha de pobreza. E sendo que o estado de São Paulo, o qual é governado pelo João Dória, é o estado mais próspero e mais rico da federação, o mais rico do Brasil. Esse homem está brincando com a população do Brasil, mas em especial a população de São Paulo, que é conhecido no resto do Brasil pela sua característica de povo trabalhador e ordeiro, mas que por um aborto do destino acabou tendo um governador tão desqualificado, tão despreparado, tão demagogo, tão hipócrita, que pelos rumos que ele está tomando vai levar São Paulo para o buraco. Se deixar por conta desse homem, ele vai transformar São Paulo em um novo Haiti. Ele foi apoiado por Bolsonaro. Inclusive, ele lançou a campanha. Ele lançou a campanha casada. Bolsonaro e João Dória. E ele só ganhou a eleição porque ele colou em Bolsonaro. Senão ele perderia para Márcio França. E ao chegar no poder como governador, ele esqueceu que ele chegou graças a Deus e a onda Bolsonaro e passou a fazer oposição inconsequente e irresponsável contra Bolsonaro, colocando em risco a sua população, a população de São Paulo. Porque é um ditado que diz: na briga entre o mar e o rochedo, quem toma pior é o marisco. E o marisco, nesse caso, é o povo. Nesses tempos de pandemia, de coronavírus, ele tem tomado algumas medidas e está tentando fazer outros governadores seguir o mesmo caminho, que vão, certamente, arruinar a economia brasileira. Economia arruinada, o que traz? Desemprego. O desemprego, o que traz? A fome. A fome, o que traz? A doença, a depressão, a ansiedade, o suicídio e, muitas vezes, como é de comum, a criminalidade. Então esse homem, João Dória, está usando esse momento difícil que o Brasil vive para fazer politicagem rasteira e barata, não se importando com a dor das pessoas. E o mais triste no meio a tudo isso, que ainda tem alguns poucos governadores que estão embarcando nessa onda. Hoje,
teve uma videoconferência entre os governadores da região sudeste com o presidente Bolsonaro. E nesta conferência estava o governador de Minas, o Zema, o governador do Rio, Witzel, o governador do meu estado, do meu querido, pequeno e lindo estado do Espírito Santo, Casagrande, e ele, representando São Paulo. Todos os demais governadores entenderam que a reunião foi proveitosa, em que o governo federal, o governo Bolsonaro, atendeu todas as demandas apresentadas pelos governadores. Mas o João Dória, destoando dos demais, talvez orientado por marqueteiro, porque ele, até para respirar, ele é como se fosse um robozinho, é programado por marqueteiro, inventou de afrontar Bolsonaro, de partir para a baixaria, para o barraco, fazer politicagem mesquinha, não pensando na sua gente, não pensando no seu povo. Olha, senhores, o Bolsonaro está sim preocupado com essa situação e todas as pessoas que têm responsabilidade, um mínimo de massa cinzenta, também estão preocupados. O confinamento das pessoas se faz necessário, mas tem que ter regras claras, não de uma forma radical, porque senão vai arruinar a economia. E lá na frente, os danos, os efeitos colaterais desse confinamento pode ser muito mais devastador que a doença em si. Por exemplo, nós estamos há uma semana com 46 mortes. Bom seria se não tivesse nenhuma. A questão que em outros países como Espanha e Itália, já chegaram a computar no único dia, no espaço de 24 horas, 1.000 mortes. Bom seria se não morresse ninguém. Mas aqui, então, tem um número de mortes não muito assustador. Então parece que nós estamos vendo esses governos querendo conter a onda do coronavírus como se estivesse dando um tiro de espingarda 12 em um pardal. Medidas têm que ser tomadas. Não é preciso ser médico, autoridade sanitária, para dizer que medidas têm que ser tomadas. Mas tem que ser tomada com bastante cautela e inteligência para não arruinar a nossa frágil economia. Aliás, a nossa economia já está destroçada. A preocupação do Bolsonaro é essa. Ele não está subestimando o poder letal do vírus. Ele, como líder da nação, ele está usando a linguagem de forma a tranquilizar. Porque palavras têm poder. E vindo das nossas autoridades, muito mais ainda. Fato é que, senhores, temos que estar todos atentos com os oportunistas de plantão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Eduardo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e outras tranqueiras. Estão apostando num quanto pior melhor, no afã, na esperança de que o Brasil vai voltar a ser o que era, para eles fazerem o que faziam. Mas eles se enganam. Com coronavírus ou sem coronavírus, nós brasileiros não aceitamos retrocesso e a nossa mente está pensando de forma positiva. E a nossa visão é para frente e para o alto. Fique atento a esse senhor, a todos esses que eu falei, mas em especial esse senhor, crápula, fanfarrão, irresponsável, inconsequente, João Dória. Enquanto Bolsonaro faz política pensando nas próximas gerações, João Dória faz politicagem pensando nas próximas eleições. Isso é lamentável, extremamente vergonhoso.
mas o povo, na hora certa, vai saber dar a resposta. E eu conclamo ao povo de bem do estado de São Paulo que quando essa onda do coronavírus passar, que eles procurem enquadrar o João Dória daquele jeito que sabemos e que as redes sociais estão aí como nossa arma. Minha amiga, meu amigo, vamos caminhar juntos, ombro a ombro e não peito a peito. A hora é de somar e não dividir. E não dividir. Só o povo salva o povo. Nós vamos sair mais forte dessa. Junto com o Bolsonaro, nós vamos sair mais fortalecido e ganhar o que o Brasil vem buscando e não consegue, que é uma identidade de nação. Lembre-se, agora é nós por nós. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube. E que Deus nos proteja.